Minha mãe costumava trabalhar no turno da noite em um posto de gasolina no início dos anos 90. Era um daqueles postos familiares, então normalmente havia apenas uma pessoa trabalhando durante a noite. Na noite da história, o horário da minha mãe coincidiu com o de um colega por 2 horas, pois aparentemente houve um assalto à mão armada na mesma área na noite anterior, e o dono estava preocupado em ser o próximo alvo dos ladrões. Após cerca de 2 horas, o colega da minha mãe foi embora. Meia hora depois, uma garota gótica entrou no posto e comprou um maço de cigarros. A garota estava inquieta, mas foi educada. Minha mãe desejou uma boa noite para a garota e começou a limpar a máquina de cachorros quentes. Enquanto limpava, minha mãe percebeu que a garota não saiu do posto. A garota então começou a andar pelo local por cerca de 5 minutos, apenas olhando itens aleatórios nas prateleiras. Minha mãe finalmente parou o que estava fazendo e perguntou à garota se ela precisava de algo. A garota foi até o balcão e disse à minha mãe que o carro dela ficou sem gasolina logo acima da rua, então ela precisava comprar gasolina. A garota não tinha um galão, então minha mãe pegou um dos galões de trás do balcão e disse o preço do galão. A garota então disse que não tinha dinheiro suficiente para o galão, mesmo tendo acabado de comprar um maço de cigarros. Minha mãe, que às vezes é mais generosa do que gostaria, disse à garota que compraria o galão para ela. A garota sorriu e agradeceu minha mãe. Minha mãe informou que não tinha dinheiro suficiente para comprar gasolina para si mesma, quanto mais para outra pessoa. A garota pareceu aceitar isso e agradeceu minha mãe profusamente, dizendo que tinha alguém para ligar e pedir dinheiro para gasolina. Minha mãe perguntou se ela tinha troco suficiente para o telefone público, e a garota respondeu que sim. Ela agradeceu novamente pelo galão e saiu. Minha mãe é muito boa em ler pessoas, e embora a garota gótica parecesse educada, havia algo na situação que a deixava com um mau pressentimento. Minha mãe olhou as filmagens de vigilância que mostravam a parte externa do posto. Em vez de ir ao telefone público, que estava à esquerda da porta da frente, a garota começou a caminhar até uma van estacionada perto da saída do posto. A garota foi até o lado do passageiro da van e começou a falar com alguém dentro dela, apontando algumas vezes para o posto. Enquanto isso, minha mãe secretamente rezava para não ser assaltada. A conversa entre a garota gótica e a pessoa na van durou apenas 1 ou 2 minutos, e minha mãe observou a garota voltar ao posto. A garota voltou e disse à minha mãe que tinha conseguido dinheiro para gasolina com o tio, mas que estava com dificuldade para usar a bomba de gasolina. Vale lembrar que as bombas de gasolina do posto eram bem simples. A garota pediu à minha mãe para sair e ajudá-la. Minha mãe fingiu estar calma, mas começou a entrar em pânico por dentro. Ela disse à garota que não podia deixar o posto, sugerindo que tentasse outra bomba. A garota disse que tinha tentado todas, mas não conseguia entender como funcionavam, pedindo novamente para minha mãe sair e mostrar como uma das bombas funcionava. Minha mãe pede desculpas e explica que não pode deixar o posto desatendido ou será demitida. Ela diz à garota que é um posto de gasolina a apenas um quarteirão de distância e que lá sempre há vários funcionários, então ela deve conseguir ajuda lá. A garota começa a choramingar e solta um tipo de rosnado realmente assustador. Ela então dá o sorriso mais falso que consegue e diz à minha mãe que ficará fora por apenas 1 minuto e que realmente precisa da ajuda dela. Quando disse que precisava da ajuda, seus dentes estavam cerrados e ela começou a pisar forte no chão como uma criança fazendo birra. A garota gótica começa a respirar de forma excitada, como um animal raivoso ou algo assim. Nesse ponto, minha mãe abandona todas as pretensões de ser simpática, dá à garota o que chama de seu sorriso frio e diz, a propósito, vi você conversando com seus amigos lá fora e já chamei a polícia e dei a placa do carro deles. Eles devem estar aqui em 1 minuto, são muito rápidos nesta cidade. Minha mãe estava, claro, blefando, e felizmente para ela, a garota parece acreditar. A garota gótica rapidamente sai da loja, entra na van e, antes mesmo de fechar a porta, a van já está saindo rapidamente do estacionamento. Minha mãe acabou chamando a polícia mais tarde e deu uma descrição geral da van e da garota. Não demorou muito para a polícia encontrar a van, ou ela havia sido abandonada à beira da estrada perto de uma área arborizada.
A garota e seus amigos usaram martelos e estiletes para destruir o interior da van. A polícia não sabia o que a garota e seus amigos planejavam fazer com minha mãe, mas disseram que, fosse o que fosse, provavelmente não era um simples roubo. Minha mãe acabou entregando seu aviso prévio de 2 semanas logo após esse incidente. O conselho dela para quem ouvir essa história é sempre confiar em seus instintos, e eles podem salvar sua vida um dia. Sou um homem de 24 anos e isso aconteceu comigo alguns anos atrás, quando eu tinha cerca de 21 anos. Lembro-me porque foi logo após meu aniversário em dezembro. Estava muito frio lá fora e havia neve no chão, pois uma tempestade de neve havia passado por nossa área. Eu morava com meus pais na época, e minha mãe não gosta de dirigir na neve, então ela me pediu para levá-la ao posto de gasolina para pegar alguns cigarros para ela e meu pai, além de alguns outros itens que eles poderiam precisar. Eu disse que sim, já que não estava fazendo nada no momento. Peguei minhas chaves e a segui até o carro. Lembro-me do ar frio batendo no rosto com força naquela noite, então devia estar em torno de menos 10 graus, o que tornava a neve o que mais estivesse nas estradas muito escorregadio. Isso é importante saber para mais tarde na história. O posto de gasolina mais próximo ficava a cerca de 5 minutos de nós, mas devido às condições das estradas, demoramos cerca de 10 minutos para chegar lá. Quando consegui estacionar o carro, minha mãe saiu e entrou na loja. De onde eu estava estacionado, eu podia vê-la dentro da loja, esperando na fila que levava ao caixa. Mantive o carro ligado, pois estava muito frio e eu não queria ficar sentado no carro sem aquecimento. Eu estava navegando no meu celular enquanto esperava minha mãe terminar e, por volta do momento em que a vi finalmente se aproximar do caixa, uma caminhonete branca estacionou na vaga ao lado do meu carro. Achei isso um pouco estranho, já que o estacionamento estava vazio, então não havia motivo para eles estacionarem logo ao lado da vaga onde eu estava, mas pensei que talvez quisessem ficar o mais perto possível da entrada devido ao frio daquela noite. Ninguém saiu do carro a princípio, mas eu não percebi isso até olhar para cima e ver minha mãe saindo da loja de volta para o carro. Olhei para a janela do lado do passageiro da caminhonete e pude ver uma figura sentada no banco do passageiro, virada na minha direção. Minha mãe abriu a porta e entrou, perguntando o que eu estava olhando. Eu contei a ela sobre a caminhonete que estacionou alguns minutos atrás, na mesma hora em que ela se aproximou do caixa, mas que ninguém tinha saído. Ela primeiro achou que talvez estivessem esperando alguém de dentro da loja, mas quando mencionei que vi uma figura no banco do passageiro olhando em nossa direção, ela começou a entender por que eu estava tão assustado. Ela me disse para dar marcha ré e sair de lá, que não precisávamos nos preocupar com eles. Assim que coloquei o carro em marcha ré e comecei a sair, a porta do passageiro se abriu e bateu no lado do meu carro. Um homem alto e muito forte saiu do carro assim que a porta fez contato com o meu carro. Eu parei o carro e imediatamente o homem ficou lá, levantando as mãos e olhando na minha direção. Eu não sabia o que fazer, já que nunca tinha estado em um acidente antes, e minha mãe estava sentada ao meu lado e também viu que a porta não tinha sido aberta até começarmos a nos mover. O homem caminhou lentamente até minha janela e ficou lá. Eu abri a janela muito devagar e disse ao homem que sentia muito, mas que não via a porta aberta enquanto estava dando ré. Por um momento, ele não disse nada, até que simplesmente perguntou: "Baixe um pouco mais o seu vidro, mal consigo te ouvir." Eu sabia que isso não era verdade, pois estava muito quieto naquela área e eu não estava falando baixo. Disse a ele que preferia manter o vidro entreaberto, pois não queria deixar o ar frio entrar no carro. Isso realmente irritou o homem, que começou a falar em um tom mais agressivo, mandando novamente que eu abaixasse o vidro. Repeti que não e foi aí que as coisas pioraram de vez. Sem qualquer aviso, o homem bateu forte na minha janela com a mão. Assustado, imediatamente pulei para trás e subi o vidro. Minha mãe estava ao meu lado, gritando desesperadamente para que eu saísse dali, mas eu estava com medo de atropelar o homem, que ainda estava bem ao lado do carro. O homem continuou batendo na janela várias vezes antes de tentar socá-la. Foi nesse momento que percebi que, se não saíssemos dali rápido, esse cara iria nos machucar.
Eu podia ver o caixa dentro do posto de gasolina, que parecia estar ao telefone, provavelmente chamando a polícia, mas não podíamos esperar, pois o homem agora estava socando minha janela e chutando a porta. Parecia que um interruptor tinha sido acionado na cabeça daquele homem e ele tinha perdido totalmente o controle. Disse a minha mãe para segurar firme enquanto coloquei o carro em marcha ré novamente e saí dali o mais rápido que pude, quase atropelando o homem por alguns centímetros. Saí completamente da vaga antes que o homem corresse para a frente do nosso carro e batesse com as mãos no capô. Fiquei paralisado, sem saber o que fazer, enquanto ele olhava diretamente para mim. Girei o volante e acelerei ao redor dele, tentando evitá-lo o máximo possível, antes de fugir dali. Achei que isso seria o fim, mas enquanto seguíamos pela estrada até um semáforo, vi faróis se aproximando rapidamente por trás do nosso carro e, quando estavam perto o suficiente, percebi que era o mesmo caminhão. Havia 2 pessoas dentro, e presumi que o homem que encontrei era o passageiro e o motorista alguém que não tinha notado antes. Disse a minha mãe que era o caminhão deles atrás de nós, e ela começou a entrar em pânico, ligando para meu pai e informando-o do que estava acontecendo. Estávamos ainda a cerca de 10 minutos de casa devido às condições da estrada, mas eu sabia que não conseguiríamos chegar antes que esses caras tentassem nos forçar a sair da estrada ou fizessem algo pior. Meu pai disse a minha mãe para tentarmos voltar para casa, e que ele tentaria nos encontrar no meio do caminho com sua caminhonete. Minha mãe me disse isso e concordei que era a nossa melhor opção, já que não podíamos voltar ao posto de gasolina sem saber se a polícia tinha sido chamada ou não. Assim que o semáforo ficou verde, acelerei ao máximo. Para ser honesto, não estava sendo muito cauteloso com a estrada naquele ponto, pois não havia outros carros naquela hora da noite. Em alguns momentos, o carro deslizou no gelo da estrada e eu sabia que bastaria uma curva errada para perder o controle, mas não ia desacelerar e deixar aqueles caras nos alcançarem. Depois de alguns minutos dirigindo, vimos faróis na nossa frente, do outro lado da estrada. Pensei que tinha que ser meu pai e, quando nos aproximamos, conseguimos distinguir sua caminhonete pelos faróis. Surpreendentemente, o caminhão ainda estava atrás de nós, mantendo o ritmo mesmo com as condições da estrada. Vi meu pai atravessar um trecho da estrada e parar logo ao lado. Comecei a desacelerar enquanto nos aproximávamos e parei ao lado da estrada, com o caminhão ainda nos seguindo. O mesmo homem de antes, que estava no banco do passageiro, saiu do carro e começou a caminhar em direção ao nosso carro. O motorista abriu a porta, mas antes que pudesse sair, ambos pararam de repente ao ouvir a voz do meu pai: "Sugiro que vocês voltem para o carro e saiam daqui antes que eu coloque uma bala em vocês dois." Vi meu pai sair da luz dos faróis, com sua pistola apontada diretamente para a cabeça do homem ao lado do meu carro. Basicamente, assisti enquanto os 2 homens ficavam parados por um momento, enquanto meu pai se aproximava lentamente deles. O homem recuou devagar em direção ao caminhão e disse algo que presumi ser para seu companheiro, e ambos voltaram para a caminhonete. Eles rapidamente entraram no veículo e saíram em alta velocidade. "Pai, você teve muita sorte de chegar aqui quando chegou." O homem riu e voltou rapidamente para o caminhão antes de dar ré e sair em alta velocidade na outra direção. Meu pai veio até a minha janela e perguntou se minha mãe e eu estávamos bem. Eu me lembro de ter dito a ele que, além de estar com muito medo, estávamos bem. Logo depois, meu pai nos seguiu até em casa para garantir que ninguém nos seguisse. Não tenho ideia das intenções daqueles homens ou por que o homem agiu daquela maneira. Tudo o que sei é que, se eu não tivesse reagido como reagi para tirar minha mãe e eu de lá, odeio pensar no que aqueles homens poderiam ter feito conosco. Eu fiz um turno da noite em um posto de gasolina porque estava sem dinheiro e precisava de um segundo emprego. Trabalhei no turno da noite lá por alguns meses. Foi por volta do 2º ou 3º mês que esse cara começou a vir regularmente bem tarde da noite, sempre por volta das 2 da manhã. Ele tinha cerca de 1,80 metros de altura, cabelo comprido e desgrenhado. Ele sempre comprava uma cerveja em lata e ia embora. Mas, depois de um tempo, uma noite ele me perguntou o meu nome. Eu disse o meu nome e ele continuou dizendo: "Roberto, eu gosto disso", enquanto ria para si mesmo.
Ele abriu a cerveja em lata que acabará de comprar e saiu da loja falando sozinho. Ele estava claramente bêbado. Naquela noite, eu estava curioso para saber se ele estava bebendo e dirigindo todas as vezes que vinha à loja. Eu observei enquanto ele saía e se afastava da área do posto de gasolina. Isso fazia sentido, já que ele nunca comprava gasolina, sempre comprava apenas álcool. Eu o via quase todas as noites depois disso. Às vezes, ele vinha mais bêbado do que outras, e às vezes, apenas se encostava em uma das prateleiras e não dizia nada. Sempre me cumprimentava com um oi, Roberto. Uma noite, ele estava apenas encostado em uma prateleira, bebendo a cerveja em lata que acabará de comprar, sem dizer nada, apenas olhando para a parede. Eu perguntei o nome dele e, finalmente, ele olhou para mim, demorou cerca de 5 segundos e disse Obeto. Sempre senti que Obeto é um nome falso comum quando alguém está mentindo sobre seu nome. Eu me perguntei se o primeiro nome que veio à mente dele foi Beto porque rima com o meu, mas aceitei. Eu perguntei, então, Beto, onde você trabalha? Ele riu tão alto que me assustou. Ele disse que não trabalhava, que o governo havia tirado completamente o emprego dele. Eu tive a impressão de que ele estava bêbado novamente. Ele me olhou com um olhar irritado, mas, de maneira interessante, disse, eu gosto de você, Roberto. Você parece saber o que está fazendo. Eu não sabia o que isso significava, mas ele saiu da loja logo em seguida. Eu não o vi novamente por um tempo. Acho que se passou mais de uma semana, o que, para um regular como ele, foi um bom tempo. Beto sempre me dava uma sensação estranha e um pouco assustadora. Eu achava que ele estava geralmente bêbado, mas algo estava claramente errado em sua vida pessoal. Numa noite muito tempestuosa, com menos clientes do que o normal, provavelmente por causa da tempestade, ouvi o tilintar da porta da frente quando alguém entrou e juro que antes mesmo de olhar imaginei que era o Beto. Quando olhei, fiquei chocado ao ver que era realmente ele, mas uma versão muito mais assustadora de Beto. Ele estava completamente encharcado, não usava capa de chuva nem guarda-chuva, estava apenas com uma camisa escura e jeans. Seu cabelo comprido estava encharcado e ele estava apenas parado perto da porta, olhando fixamente para a parede. Ele parecia estar com raiva e, ao mesmo tempo, sua mente estava em outro lugar, como se seus pensamentos estivessem vagando. A forma como ele estava ali, olhando em branco para nada e completamente encharcado, estava me deixando assustado. Eu disse, Beto, você está bem? Ele não virou a cabeça nem se moveu, ele ficou parado e disse, eu fiz algo realmente ruim. Eu perguntei o que ele tinha feito e então ele me olhou e disse, eu preciso de um lugar para me esconder e caminhou pasto-me em direção ao pequeno corredor dos banheiros. Ele desapareceu atrás da parede e eu ouvi uma das portas se abrir e fechar. Eu estava genuinamente ficando desconfortável com o Beto. Eu não gostava da presença dele quando ele estava na loja, e naquela noite havia algo ainda mais estranho sobre ele. Ele parecia um zumbi. O comentário eu fiz algo realmente ruim ou estava incrivelmente assustador. Algum tempo passou e Beto nunca saiu do banheiro. Eu presumi que ele estava bêbado novamente, provavelmente desmaiado ou vomitando. De qualquer forma, eu não queria intervir. Então, a próxima coisa que lembro é que as luzes do local se apagaram e a loja ficou completamente escura. Eu estava em um posto de gasolina completamente escuro durante uma grande tempestade com um homem bêbado e desequilibrado. Usei a lanterna atrás do balcão para me dirigir para a parte de trás da loja, perto do depósito e do painel de controle. A porta dos fundos ficava no mesmo corredor dos banheiros. Enquanto passava pelas duas portas dos banheiros, ambas estavam entreabertas e Beto não estava em nenhum deles. Eu passei pela porta dos fundos. Eu planejava ir direto para o painel de controle, mas parei quando ouvi um leve gotejar no cômodo e um rangido de sapatos molhados. Meu coração afundou no estômago. Eu disse, Beto, em uma voz muito fraca e assustada. Eu ouvi rangidos à minha esquerda. Quando apontei a lanterna para aquele canto, vi Beto com os olhos bem abertos e ele avançou sobre mim, gritando, eu vou te matar. Eu o empurrei para longe de mim enquanto ele me arranhava pelas costas.
Eu corri de volta pela porta para a frente da loja e ele não me seguiu. Peguei minha capa de chuva e corri para o meu carro. Sentei-me no carro enquanto discava 190 e falava com uma operadora. Permaneci na linha com ela e não demorou muito para que alguns policiais chegassem e entrassem comigo na loja. Beto ainda estava escondido no cômodo dos fundos, encolhido em um canto, aparentemente como uma criatura raivosa. Seus pupilas estavam dilatadas, e só percebi então que ele estava sob efeito de alguma substância. Eles o levaram para a delegacia depois que eu contei que ele havia avançado sobre mim, ameaçado me matar e afirmado que havia feito algo realmente ruim antes. Descobri mais de um mês depois que o verdadeiro nome desse Beto era Marcos. Ele havia espancado brutalmente sua ex-esposa até a morte. Isso pode ter acontecido na mesma noite em que ele veio ao posto de gasolina. Resumindo, eu nunca quis trabalhar outro turno da noite em nenhum emprego novamente após essa noite. Para contextualizar, sou uma mulher de 22 anos, e na época, tinha 18 anos. Eu tinha me mudado para a cidade mais próxima da minha cidade natal, cerca de 2 horas de distância, para estudar em uma faculdade comunitária, onde cursava artes plásticas. Eu morava em um dormitório relativamente grande com 3 outras colegas, todas mulheres. Os dormitórios ficavam na parte de trás da faculdade, perto do centro da cidade, atrás de uma churrascaria, uma boate e um posto de gasolina. A área era meio perigosa, então eu sempre tomava cuidado, especialmente à noite. Numa dessas noites, eu estava com desejo de comer besteiras e queria comprar alguns lanches para comer enquanto assistia a um filme. Decidi ir até o posto de gasolina próximo. Peguei minhas chaves, minha carteira e meu celular, e avisei minhas colegas de quarto para onde eu estava indo. O posto era bem perto, então eu conseguia ir andando sempre que queria, embora evitasse fazer isso à noite por causa da sensação estranha do lugar. Quando cheguei lá, abri a porta e entrei. Estava bem quieto, exceto por um cara que estava perto da seção de bebidas alcoólicas no fundo. A garota no balcão parecia estar mexendo no celular, já que não tinha muito o que fazer. Comecei a olhar as coisas que queria comprar, mas quanto mais eu me aproximava do fundo, mais conseguia ouvir um tipo de murmúrio. O cara que eu tinha visto entrando na loja parecia estar murmurando coisas sem sentido para si mesmo. Não estava tão baixo, então não consegui entender o que ele estava dizendo. Não dei muita importância e continuei fazendo minhas compras. Alguns minutos se passaram e, de repente, o cara no fundo começou a gritar, dizendo coisas aleatórias e incompreensíveis. A cada segundo que passava, ele parecia ficar mais irritado, andando de um lado para o outro e gesticulando com os braços. Fiquei parada, aterrorizada, sem saber o que fazer. Não sabia se ele estava bêbado, drogado ou apenas louco. A garota no caixa também percebeu a presença dele e parecia tão assustada quanto eu. Nós duas observamos enquanto ele gritava, andava pela loja e chutava algumas coisas antes de finalmente sair. Assim que o homem desapareceu na noite, meu coração estava disparado. Achei que ele iria me atacar. Felizmente, ele foi embora sem causar muitos danos. Fui até a caixa, paguei minhas coisas e ainda dei um dinheiro extra para a garota, pois me senti mal por ela. Sabia que ela não recebia o suficiente para lidar com pessoas como aquele louco, então queria ajudá-la de alguma forma. Essa é a minha história. Não sei o que aconteceu com o homem e se ele voltou ao posto de gasolina, mas espero nunca mais encontrá-lo. Lembro de um incidente que aconteceu comigo quando eu tinha 18 anos. Agora tenho 27. Eu estava sozinha em casa e decidi que queria um café. Era bem tarde, cerca de 23 horas. O lugar ficava a cerca de 7 minutos da minha casa. Ir lá tarde da noite para comprar algo não era incomum para mim. Entrei no carro e dirigi até lá. Entrei, peguei um copo de café e fui até a vitrine onde estavam os itens de padaria. Enquanto eu olhava, um homem estranho se aproximou de mim. Ele era careca no topo da cabeça e tinha um cabelo castanho desgrenhado. Não era muito alto, parecia ter cerca de 1,70 metros, e parecia ter entre 40 e 50 anos.
Ele começou a conversar comigo, mas eu não estava prestando muita atenção, até que ele me perguntou se eu já tinha tomado sopa de gente pequena. Eu disse que não, e ele começou a me explicar exatamente o que era. O homem disse, minha mãe fazia o tempo todo para mim. Você coloca cenouras e batatas no ensopado, depois pega as pessoas pequenas, corta as unhas dos pés, raspa a cabeça e joga na sopa. Normalmente, eu teria ignorado algo assim, mas, por algum motivo, senti um frio na espinha e um medo imenso tomou conta de mim. Meu instinto de luta ou fuga entrou em ação e eu sabia que precisava sair dali. Um funcionário passou por mim e eu disse a ele que estava apavorada. Ele me perguntou o motivo e comecei a repetir o que o homem havia me dito. Ele me olhou confuso, mas deve ter visto o medo no meu rosto, porque me disse para não me preocupar em pagar e para ir para casa em segurança. Desde aquele dia, tenho medo de encontrar aquele homem estranho novamente, mas realmente espero que isso nunca aconteça. Essa história aconteceu comigo há mais de 10 anos, quando eu tinha 17 anos. Pode não ser tão assustadora para a maioria das pessoas, mas foi incrivelmente estranha para mim. Eu tinha parado em um posto de gasolina perto da minha casa com um dos meus amigos. Era um subúrbio bastante populoso, então não estávamos sozinhos ou em perigo imediato. Enquanto estávamos saindo do carro, meu amigo avistou outro amigo nosso se aproximando. Estávamos sob as bombas de gasolina, bem iluminados, e todos conversavam. De repente, um homem claramente sem teto apareceu com um carrinho cheio de cerca de 50 caixas de ovos. Lembre-se, era pleno verão, então estava extremamente quente. O homem sem teto se aproximou e começou a nos perguntar se queríamos comprar alguns ovos dele. Se isso acontecesse comigo hoje, provavelmente daria algum dinheiro ao homem, porque obviamente ele estava passando por dificuldades. Mas eu era apenas um adolescente na época, além disso, não tinha dinheiro comigo e nem pensei em sacar algum. Imediatamente, disse a ele que os ovos eram perecíveis e que não estava interessado em comprar ovos velhos e quentes. Começamos a questioná-lo de onde ele havia conseguido todos aqueles ovos e por que ele os tinha. Perguntei mais por curiosidade do que por qualquer outra coisa. Ele meio que evitou a pergunta, dizendo que precisava comprar um remédio para a mãe, e novamente perguntou se queríamos comprar alguns ovos. Meu amigo agora estava rindo, claramente confuso, e continuava perguntando por que ele achava que estávamos no mercado para comprar ovos de um cara em um posto de gasolina. O homem começou a ficar um pouco frustrado, já que ninguém queria comprar os ovos, e então explicou que estava apenas tentando comprar um cartão de aniversário para sua mãe. Nesse ponto, meu amigo, que tinha 21 anos, perguntou, espere, eu pensei que você estava comprando um remédio para sua mãe, qual é a verdade agora? Ela achava que qualquer uma das razões que esse homem tinha para vender ovos quentes, aparentemente roubados, em um posto de gasolina, poderiam estar relacionadas a drogas. O homem continuava tentando explicar algo sobre ser o aniversário de sua mãe e que ela estava doente. Finalmente, eu o interrompi e disse educadamente que não estávamos interessados em comprar os ovos. Então, comecei a andar para pagar pelo combustível. Enquanto isso, ela conversava com a outra pessoa que conhecíamos e que havia se aproximado, e o homem com os ovos começou a me seguir em direção à loja de conveniência do posto. Ele começou a me dizer que eu era muito bonita e tinha olhos lindos, mas que era um pouco velho para mim. Ele mencionou que estava na casa dos 50 anos. Eu não estava realmente desconfortável ou com medo, apenas ri e respondi que tinha 17 anos. Normalmente, isso afastava pessoas estranhas, mesmo que em Nevada você possa ter um relacionamento com alguém acima de 16 anos, não importa a idade. O homem riu e então disse algo que me pegou de surpresa, mencionando que poderia dar algo que ninguém jamais havia dado antes. Isso me deixou confusa. Estávamos longe dos meus amigos e ainda não havíamos chegado à loja. Eu parei e pensei se alguém mais havia ouvido isso, procurando uma saída da conversa e esperando que meus amigos vissem o que estava acontecendo. Nunca tinha ouvido algo tão estranho antes. Não lembro exatamente como saí dessa situação, mas estava realmente surpresa com a estranheza do momento.
A conversa durou cerca de 10 minutos. Quando voltei para o meu carro, o homem já tinha ido embora. Ainda me pergunto como aquilo tudo aconteceu. Espero que algo assim não aconteça novamente. Olá, amigos do canal. Sejam bem-vindos. E por favor, ajude nosso canal a crescer. Curte, compartilhe e inscreva-se. Eu tinha apenas 18 anos quando isso aconteceu. Eu estava voltando para casa do trabalho tarde da noite, sozinha, pois não tinha ninguém para me buscar. Eu nem tinha um telefone na época. A pior parte de tudo era que já passava da 1 da manhã. A única coisa boa era que a caminhada até minha casa era de menos de 1 quilômetro, levando cerca de 10 minutos em uma noite como aquela. Eu estava me sentindo mal, começando a pegar um resfriado, e além disso, estava congelando lá fora, literalmente congelando, provavelmente abaixo de zero. E era o início de fevereiro, então estava muito frio, posso te garantir. Juro que estava andando há apenas uns 2 minutos quando uma caminhonete parou atrás de mim. Pensei, ótimo. Um homem magro, aparentando ter uns 30 e poucos anos, saiu da caminhonete e disse: "Vei, gata, você precisa de uma carona? Está congelando aqui fora." Eu estou com o aquecedor ligado na caminhonete. Olhei para ele com desgosto e balancei a cabeça. Embora fosse um pouco tentador, eu não conseguia me forçar a aceitar. É extremamente perigoso e eu sabia que não deveria entrar no carro de um estranho tarde da noite, mesmo que ele estivesse apenas tentando ajudar. Eu nunca saberia, mas realmente não queria correr esse risco. "Faça como quiser", ele disse, então foi embora, aparentemente ofendido. Mas eu estava apenas feliz que ele tinha ido embora. Quero dizer, se eu soubesse com certeza que ele não iria me machucar, talvez considerasse deixá-lo me levar para casa, mas realmente não queria lidar com um homem estranho e assustador de qualquer maneira, com todos aqueles elogios e comentários estranhos e flertativos. Isso é um grande não para mim. Cerca de 2 minutos depois, ele voltou, vindo da direção oposta dessa vez. Eu só tinha mais uns 4 ou 5 minutos de caminhada. Nesse ponto, fiquei bem assustada ao vê-lo de novo. O que ele quer agora? Eu tinha uma sensação horrível. Dessa vez, ele parou bem ao meu lado naquela longa estrada. "Sabe, eu estava pensando, e você não aceitou minha carona porque acha que eu sou suspeito ou algo assim? É por causa da minha aparência? Porque se for, isso é bem errado." "Ah, não", eu disse confusa. "Desculpe se te ofendi. Eu só não te conheço e só tenho mais alguns minutos de caminhada." "Enfim, para onde você está indo?", ele murmurou. "Apenas para o complexo de apartamentos", eu disse. "Ei, é para lá que estou indo também." "Por que você não entra?", ele sugeriu. Nesse ponto, eu estava apenas irritada e cansada de estar com frio. As chances de ele tentar me machucar eram bem baixas, pelo menos era isso que eu dizia para mim mesma. Então, disse a ele que deixaria ele me levar para casa. Ele então saltou da caminhonete com uma excitação desmedida, quase como uma criança pequena. Não sei como explicar, foi estranho. Aquilo me deu um mau pressentimento e quase me fez mudar de ideia. Ele caminhou até o meu lado e abriu a porta para mim. Então, ele me disse para entrar. Ele voltou para o assento do motorista e, enquanto eu estava prestes a entrar, vi uma pistola debaixo do banco do passageiro junto com um par de algemas à vista no console central. Eu não disse nada e simplesmente saí correndo. Eu não gritei, apenas corri. Corri como o diabo por um campo de milho próximo, que, honestamente, era um atalho para o meu apartamento. Eu ouvi gritando comigo e me chamando de todos os nomes enquanto acelerava e desaparecia sem deixar rastro. Ele não tentou me seguir. Quando cheguei em casa, contei tudo à minha colega de quarto e ela queria que eu chamasse a polícia, mas eu nunca chamei. Talvez tenha sido um erro da minha parte, mas eu estava tão cansada e assustada que só queria estar em casa, na minha cama, e finalmente relaxar após tudo isso. Eu estava voltando para o meu apartamento originalmente,
mas ele claramente inventou aquela história para tentar me atrair para a caminhonete. Eu deveria ter confiado no meu instinto e mantido minha decisão de nunca entrar naquele veículo. Definitivamente, aprendi uma lição. Eu tinha 23 anos e recém-saído da faculdade. Estava apenas tentando sobreviver, trabalhando no turno da madrugada em um posto de gasolina decadente em uma parte perigosa da minha cidade de tamanho médio. Era o tipo de lugar que já viu dias melhores, cercado por luzes de rua piscando que mal faziam seu trabalho, e atraíamos todo tipo de degeneração. A noite estava fria e silenciosa, e o tempo passava lentamente. Eu era o único trabalhador restante. João, Kaique e Maria já haviam ido embora há muito tempo, então era minha responsabilidade manter o forte. Eu não precisava trabalhar no turno da madrugada com muita frequência, o que era bom porque eu odiava esse turno. Era sempre quando as coisas mais suspeitas aconteciam, e eu sabia disso por causa da Maria. Eu estava cobrindo o turno dela naquela noite, e ela sabia de tudo isso por experiência própria. Era apenas eu e o distante zumbido dos refrigeradores. Eu não conseguia deixar de me perguntar por que tinha aceitado esse trabalho em primeiro lugar, mas as contas precisavam ser pagas e esse era o único trabalho que consegui encontrar na época. Por volta das 2 da manhã, 2 homens de aparência desgastada em motocicletas entraram no posto de gasolina. Eles eram motociclistas mais velhos, do tipo que você veria em um drama criminal sombrio ou em um bar decadente. Um deles tinha uma longa barba desgrenhada e o outro tinha uma cicatriz que ia da bochecha até a orelha. Pareciam ter passado pelo inferno e voltado. Tentei ser educado, acenando para eles enquanto se aproximavam. Oi, como posso ajudar vocês hoje à noite? O homem com cicatriz, que mais tarde soube se chamar Daniel, sorriu para mim com um sorriso torto. Enche o tanque, garoto, estou na bomba 6, disse ele, jogando uma nota de 10 amassada para mim. O outro, conhecido como Bruno, apenas me olhou com um olhar frio e calculista. Quando devolvi o troco, Bruno falou com um tom baixo e ameaçador: garoto, você vê muitas coisas loucas trabalhando aqui, não vê? Eu acenei nervosamente, sentindo uma crescente sensação de desconforto. Sim, você pode dizer isso, exalando o cheiro enjoativo de uísque. Você já viu coisas que não deveria ver aqui? Balancei a cabeça, tentando me afastar deles. Não sei do que você está falando, eu disse. A mão de Bruno disparou e agarrou meu pulso com uma força que parecia um torno. Você tem certeza disso, garoto? Porque estamos de olho em você. Vimos você conversando com as pessoas erradas. O pânico se instalou enquanto eu percebia que eles sabiam mais sobre mim do que deveriam. Era como se eles estivessem me seguindo e eu não fazia ideia do porquê. Olha, eu não quero problemas, só estou tentando fazer meu trabalho, eu disse, com a pele arrepiada. Garoto, você está no lugar errado na hora errada. Bob soltou meu pulso e, antes que eu pudesse reagir, os dois se lançaram sobre mim. O mundo girou enquanto uma chuva de socos e chutes caía sobre mim. O sangue escorria do meu nariz e minha visão ficava turva. Em meu estado atordoado, senti-os vasculhando meus bolsos, levando meu telefone e minha carteira. Isso vai te ensinar a não mexer com o que não entende, Bruno sussurrou. Eles me deixaram no chão, machucado e ferido, enquanto ligavam suas motocicletas e desapareciam na noite. Fiquei deitado ali por um minuto, ofegando, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Meu corpo doía da surra. Depois de reunir forças para me levantar, sabia que precisava relatar o incidente à polícia, mas o medo de retaliação persistia. Aqueles motociclistas deixaram uma marca indelével em mim, um lembrete assustador de não mexer com pessoas como eles. Eu ainda não sei o que fiz para irritá-los. Honestamente, acho que eles apenas gostavam de causar problemas. Trabalhar até tarde no posto de gasolina sempre foi assustador, mas nada poderia me preparar para o horror que se desenrolou naquela noite. Enquanto contava os minutos até o fim do meu turno, fiquei inquieto e ainda mais entediado do que o habitual. Aos 25 anos,
Pensei que já tinha enfrentado muitos desafios, mas o que me aguardava naquela noite estava além de qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Enquanto estava atrás do balcão, rearranjando distraidamente os lanches, notei uma figura sombria pairando perto das bombas de gasolina. Um arrepio desceu pela minha espinha quando reconheci a silhueta. Era ele, o homem que me perseguia e assediava intermitentemente há anos. Meu coração acelerou e senti as gotas de suor se formando na minha testa quando ele entrou na loja. Sua presença era sufocante, e as memórias de seu assédio passado inundaram minha mente. Tentei manter a compostura, lembrando a mim mesmo que eu não era mais o alvo vulnerável que ele conhecia. Mas quando ele se aproximou com um sorriso sinistro, percebi que estava errado ao subestimar o medo que ele podia instilar. Que coincidência te ver aqui, ele zombou. A revelação de que eu estava solteiro parecia alimentar suas intenções predatórias. Ele fingiu um senso de familiaridade, agindo como se fosse meu namorado depois de um longo período ausente. O pânico se instalou quando ele se recusou a aceitar um não como resposta, insistindo que eu não estava interessado em reacender qualquer tipo de conexão. A atmosfera ficou tensa, e eu senti o peso da agressividade dele aumentando. O ar ficou pesado, e eu senti que ia desmaiar devido à mistura de ansiedade e calor. O desespero deve tê-lo dominado, e suas tentativas de coagir meu número de telefone se transformaram em uma luta violenta. Num instante, ele se lançou sobre mim, me agarrou e me arrastou até seu carro. Ele começou a me bater e a gritar para que eu parasse de gritar, tentando me empurrar para dentro do carro. Felizmente, consegui lutar o suficiente para atrasá-lo. Justo quando estava prestes a perder todas as esperanças, um anjo da guarda na forma de um transeunte saiu correndo de seu carro. O estranho, percebendo a urgência da situação, corajosamente interveio. Uma grande luta começou entre os dois, e eu testemunhei toda a cena. O homem que me resgatou era muito maior e facilmente controlou a situação com um golpe final retumbante, fazendo meu perseguidor fugir na noite. Fiquei lá, tremendo, mas também grato, enquanto o homem me ajudava a me acalmar e a chamar a polícia. Ele até ficou para dar um depoimento e contar seu lado da história. Tudo foi capturado pelas câmeras, e a polícia pôde ver que ele estava apenas tentando me proteger, o que significava que ele não tinha feito nada de errado. Infelizmente, eu não sei o nome do meu perseguidor e a polícia não conseguiu identificá-lo pelas câmeras ruins, então ele ainda está por aí. Tive que deixar meu emprego porque estava apavorado com a possibilidade de ele voltar. Mesmo agora, me pergunto se ele sabe onde moro. Ele nunca apareceu na minha casa, mas eu não achava que ele sabia onde eu trabalhava também. Alguns anos atrás, foi meu primeiro emprego e trabalhei lá por cerca de 5 meses. Eles me pagavam o salário mínimo, mas eu realmente precisava de um emprego e foram os primeiros a me responder de todas as candidaturas que enviei por toda a cidade. Eu não gostava muito de trabalhar lá, mas era um emprego e ajudava a pagar as contas que minha namorada e eu tínhamos na época. Eu ainda não tinha carro, então precisava caminhar para o trabalho todos os dias. Dei sorte quando consegui esse emprego porque ficava a apenas 5 minutos a pé do meu apartamento. Assim que consegui meu carro, consegui um novo emprego o mais rápido que pude, não só porque não gostava de trabalhar lá, mas também por causa do que aconteceu um mês antes. Meu horário era muito estável e eu trabalhava praticamente sempre que precisavam de mim. Trabalhava principalmente no primeiro e segundo turno. Naquela noite, estava trabalhando no segundo turno, que começava às 15 horas. Eu costumava sair do apartamento 10 a 15 minutos antes de precisar estar no trabalho. Demorava apenas alguns minutos para chegar lá, então sempre chegava a tempo e, na maioria dos dias, alguns minutos mais cedo. Todos os dias, eu pegava um atalho para o trabalho. Havia uma trilha que levava a um pequeno campo aberto que eu atravessava, que ficava bem atrás de onde eu trabalhava, no posto de gasolina. Se eu fosse pela estrada em vez da trilha, levaria o dobro do tempo para chegar ao trabalho, pelo menos. A caminho do trabalho naquele dia, havia um cara que eu nunca tinha visto antes. Ele estava sentado na floresta, bem ao lado da trilha, deitado de lado. Parecia que ele estava fumando maconha,
porque toda a área cheirava a isso. Acho que o assustei um pouco quando me aproximei, pois tive que passar por ele. Uau, desculpe, garoto, você me assustou. Ei, quer dar uma tragada? Estou entediado e poderia usar alguém para conversar, ele disse. Recusei educadamente e disse que tinha que ir trabalhar, que estava com pressa. Ah, vamos lá, você não pode dar 2 tragadas rapidinho? Vai melhorar seu dia, ele disse. Eu não cedo à pressão dos outros e nunca cederei, então disse firmemente que não queria e que parasse de me pedir. Então continuei andando. Espera, ele disse. Desculpe, não quis te ofender. Só estava tentando ser amigável. Eu disse que estava tudo bem, para ele não se preocupar, e que lamentava, mas realmente não podia ficar para conversar e que precisava ir. Não tenho nada contra a maconha e, na verdade, já experimentei algumas vezes, mas não é minha praia. Além disso, ir trabalhar chapado provavelmente aumentaria minha ansiedade. Disse isso a ele. Ele então me pediu $5 e disse que estava sem teto e que não comia há mais de 3 dias. Meu primeiro instinto foi dizer não, mas para que ele me deixasse em paz, dei-lhe R$10 na esperança de que ele fosse embora. Ele me agradeceu e disse o quanto apreciava isso. Então, fui embora e continuei minha caminhada para o trabalho. Cara, aquele sujeito era louco, pensei. Pensei no que havia acontecido por um tempo enquanto estava no trabalho, mas logo esqueci. À medida que o dia avançava para a noite no trabalho, foi apenas mais um dia normal. Nada fora do comum e eu esqueci completamente o que havia acontecido mais cedo com aquele homem estranho antes do trabalho. No final do meu turno, enquanto esperava José, o funcionário do terceiro turno, chegar para me substituir e eu finalmente poder ir para casa, vi alguém do lado de fora pela janela. A princípio, pensei que ele estava apenas fumando ou algo assim, mas logo percebi que ele estava me olhando fixamente. Não consegui ver seu rosto claramente, mas pelo formato parecia um homem. Não consegui distinguir nenhum de seus traços faciais. Isso me deixou um pouco desconfortável, porque eu e aquele homem estranho éramos as únicas pessoas ali que estavam lá naquele exato momento, pelo menos que eu soubesse. Toda vez que olhava para ele dentro de um intervalo de 5 minutos, ele ainda estava me encarando. Acho que ele nem se mexia. Eu estava começando a me sentir mais ansioso, mas decidi não dar importância a isso. Não queria entretê-lo, então peguei uma vassoura e limpei minha área, continuando a fechar minha estação para poder sair assim que Jefferson chegasse. Olhei para o relógio para verificar a hora, eram 11h45 em ponto. Jefferson deveria estar aqui há 15 minutos. Ele nunca se atrasava. Nos 5 meses que trabalhei lá, essa foi a única vez que ele se atrasou. Meu primeiro pensamento foi que ele tinha faltado ao trabalho ou algo assim. Bem, recebi uma ligação alguns minutos depois do gerente geral dizendo que ele realmente havia faltado ao trabalho. Ele me disse que precisava muito que eu cobrisse o turno dele. Fiquei muito chateado com isso, mas aceitei e trabalhei no turno dele. Depois, contei ao gerente sobre o cara que estava me encarando do lado de fora. Sim, ele ainda estava me encarando. Ele se mudou para a próxima janela, mas ainda estava me encarando e não se movia. Meu gerente geral me disse para mandá-lo embora ou chamar a polícia. Ele então me disse para ligar de volta se algo ruim acontecesse. Desliguei e disse: "Ei cara, qual é o seu problema? Está na hora de você ir embora." Ele apenas ficou lá, continuando a me encarar. Ficou lá por mais uns 10 a 15 segundos, sem dizer uma palavra. "Vou chamar a polícia se você não sair quando eu voltar", disse. Entrei para pegar meu telefone e, quando voltei, ele tinha ido embora. Olhei ao redor para ter certeza de que ele realmente tinha ido. Não havia como ele ter um carro com ele porque eu não vi nenhum no estacionamento quando saí pela primeira vez. Olhei ao redor e lá estava ele, no meio do campo que eu usava como atalho para o trabalho todos os dias. Ele era apenas uma sombra preta. Provavelmente estava a uns 75 pés ou mais de distância de mim e tinha algo na mão. Ele estava me encarando novamente.
Houve silêncio por uns 20 segundos enquanto eu estava em descrença e não sabia o que dizer. Ele então começou a correr em minha direção. Felizmente, eu estava longe dele e muito mais perto da porta do posto de gasolina do que ele. Antes de virar a esquina e correr para dentro, olhei para trás e lá estava ele, parado diretamente sob um poste de luz em um estacionamento de algum tipo de clube de veteranos. Não sei como se chama, mas era atrás do posto de gasolina onde eu trabalhava. Corri para dentro imediatamente, tranquei a porta e chamei a polícia. Ele deve ter corrido rápido e sabia que eu estava chamando a polícia, porque quando os policiais chegaram, não havia nenhum sinal dele. Mostrei aos policiais as imagens da câmera que o capturou e dei a melhor descrição que pude. Eles disseram que fariam o melhor para tentar encontrá-lo e que ficariam de olho nele. Acho que era o mesmo cara que me parou e pediu R$ 10 mais cedo. Parecia ele, mas estava usando uma roupa completamente diferente. E o cara que estava me encarando tinha um cabelo grisalho bem longo, enquanto o cara com quem falei antes do trabalho parecia ter cabelo curto. Mas ele estava usando um gorro e poderia ter o cabelo preso em um coque ou algo assim e eu não percebi. De qualquer forma, parei de usar o atalho para o trabalho depois disso, caso ele ainda estivesse por lá. Nunca ouvi uma palavra da polícia desde então ele provavelmente ainda está por aí em algum lugar. Não sei se ele estava tentando fazer alguma brincadeira doentia comigo ou algo assim, mas me deixa muito desconfortável pensar que ele provavelmente ainda está por aí fazendo algo assim com outras pessoas. Uma noite, meu amigo e eu estávamos indo à loja para comprar lanches. Percebi que precisava muito de gasolina, então paramos no caminho em um posto de gasolina. Originalmente, íamos ao supermercado, mas, como já estávamos no posto de gasolina, decidimos economizar tempo e comprar nossos lanches lá mesmo. Paguei na bomba e enchi o tanque do carro enquanto Evandro entrou. Disse a ele que o encontraria lá dentro em alguns minutos. Quando entrei, estava muito quieto demais. Não havia sinal de ninguém, nem de Evandro, nem de um funcionário ou de qualquer outra pessoa. Achei isso um pouco estranho, mas pensei que Evandro poderia estar no banheiro ou algo assim. Decidi procurar alguns lanches e bebidas para nós enquanto esperava. O tempo passou e eu ainda não tinha encontrado Evandro, então bati na porta do banheiro. Evandro, você está aí, cara? Não houve resposta. Achei estranho e me perguntei onde ele estava e o que estava acontecendo. Tentei ligar para ele, mas sem resposta. Em seguida, ouvi gritos vindos dos fundos. Eu estava muito confuso, mas também aterrorizado, pois algo parecia errado. Sabia que algo ruim estava acontecendo. Fui lentamente me aproximando e sabia que não deveria entrar nos fundos, mas tinha certeza de que era uma situação de emergência e não me importava de me meter em problemas porque estava preocupado com meu melhor amigo. Quando cheguei mais perto, ouvi Evandro falando. Foi então que corri até ele e vi a cena mais horrível que já tinha visto em toda a minha vida. Não importa o quanto eu tente, sempre que fecho os olhos ainda posso ver a imagem daquele homem deitado no chão. Era o funcionário do posto de gasolina. Ele tinha sido espancado e roubado. Quando digo espancado, quero dizer que ele estava quase irreconhecível. Foi a coisa mais horrível que já vi na minha vida. Comecei a entrar em pânico, mas tentei ajudar da melhor maneira que podia. Evandro estava ao telefone com a polícia enquanto o funcionário, acho que se chamava Pedro, estava perdendo muito sangue e lentamente perdendo a consciência. Eu não tinha certeza se ele iria sobreviver e comecei a chorar. Ele tinha 2 costelas quebradas, o nariz quebrado, uma concussão e estava sangrando pela lateral da cabeça, com sangue por todo o rosto. Ele foi levado às pressas para o hospital e, felizmente, a polícia e a ambulância chegaram rapidamente. Aparentemente, o cara que fez isso com ele era o novo namorado da ex-namorada de Pedro, que o traiu com ele. Acho que eles tiveram algum tipo de altercação e este foi o resultado. Não sei que tipo de rancor havia entre eles, além da animosidade óbvia, mas não consigo pensar em muitas coisas que justificariam uma surra tão brutal e horrível. Evandro disse que testemunhou parte do ocorrido e tentou impedir o homem antes que ele fugisse.
Ele fugiu antes que Evandro pudesse alcançá-lo, e o mais importante era a segurança do funcionário, então ele o ajudou antes de tentar persegui-lo. Evandro descreveu o agressor para mim e, agora, tudo faz sentido, porque vi alguém sair correndo da loja enquanto eu estava abastecendo o carro. Não pensei muito nisso na hora, apenas achei que ele estava com pressa ou algo assim. Ele provavelmente esperou até saber que estava sozinho para entrar lá e fazer o que fez, ou talvez tenha sido apenas uma coincidência de estar no lugar errado na hora errada. De qualquer forma, a polícia encontrou o agressor mais tarde naquela noite em seu apartamento, bêbado. Soube que ele tentou fugir da polícia também, mas não teve sucesso. Ele foi preso e tenho certeza de que será acusado de alguns crimes graves. Pedro, por outro lado, está se recuperando bem. Ele ainda trabalha no posto de gasolina e eu o vejo o tempo todo quando vou lá. Não consigo imaginar o que isso pode fazer à psique de uma pessoa. Espero que ele esteja se recuperando bem. Sou gerente em um posto de gasolina. É uma área complicada, mas o pagamento é razoável. Eu não conseguiria encontrar outro emprego que pagasse tão bem quanto aqui, mesmo que quisesse. Certa noite, por volta das 10 horas, eu era o único no caixa, pois o único outro funcionário estava no estoque de bebidas e fazendo inventário. O posto estava bastante movimentado, o que torna difícil acompanhar todos os clientes, especialmente quando você é a única pessoa na frente. Notei um sujeito suspeito que andava pelo posto há pelo menos 10 minutos. Fiquei desconfiado, pois geralmente as pessoas entram e saem do posto rapidamente. Ele continuava fazendo contato visual comigo, o que também me deixou alarmado e parecia um pouco suspeito. Não estou exagerando quando digo que a área é realmente perigosa. Sempre me disseram para não agir se visse alguém roubando, apenas reportar a um gerente superior. Eu percebi que ele entrou na fila e tive uma sensação ruim sobre o que poderia acontecer quando ele fosse ser atendido. Quando chegou a vez dele, pediu um maço de cigarros e também estava comprando uma cerveja. Ele parecia bastante bêbado, dava para sentir o álcool nele e ele falava de forma arrastada. Eu disse a ele que não poderia vender a bebida alcoólica e ele ficou muito irritado. Ele pegou os cigarros e a cerveja e tentou sair correndo da loja. Quando ele virou, quase imediatamente tropeçou e caiu. Percebi que 2 outras cervejas grandes caíram pela perna da calça que ele estava tentando roubar também. Felizmente, havia um homem mais velho que testemunhou tudo e o imobilizou no chão logo após ele se levantar, retirando toda a mercadoria que ele estava tentando roubar. Eles se envolveram em uma pequena briga, e o homem acabou soltando-o após 1 minuto tentando acalmá-lo. Quando ele se levantou, ainda pegou uma faca de bolso e tentou agredir o homem mais velho. Ele cortou o braço do homem, mas outro homem entrou na situação e deu um soco no agressor, fazendo-o cair e derrubar vários doces que estavam na prateleira. Então, ele se levantou e fugiu. Tive que chamar a polícia e levar o homem mais velho para o hospital o mais rápido possível. Obviamente, o agressor havia ido embora antes da polícia chegar, e eles demoraram mais de 30 minutos para aparecer. Eu expliquei o que aconteceu e eles não puderam fazer muito além de tentar descobrir quem era. Não consigo acreditar que alguém faria algo assim por algumas cervejas e um maço de cigarros. Algumas pessoas são simplesmente perturbadas. O estranho é que o cara ainda vem ao posto com frequência e é muito passivo-agressivo. Ele até me pediu desculpas uma vez pelo que fez, e em outra ocasião, ameaçou me agredir. Estou considerando arranjar outro emprego, pois trabalhar aqui tem sido muito desgastante para minha saúde mental, não apenas por causa desse sujeito, mas por muitos outros motivos também. No entanto, preciso muito do dinheiro. Sou pai solteiro e mal consigo cobrir as despesas no final do mês. Tenho 30 anos e nem terminei o ensino médio, então não há muitas opções para mim no momento. Planejo me ingressar em uma escola técnica para me tornar eletricista, na esperança de conseguir uma vida melhor para mim e para minha filha. Tenho um passado complicado, mas estou tentando mudar minha vida. Eu estava no trabalho há algumas semanas, e foi uma daquelas noites em que eu sabia que ia me arrepender de ter ido.
Trabalhei em um posto de gasolina na cidade, e enquanto a maioria das noites era normal, de vez em quando acontecia algo fora do comum. Nada, no entanto, se comparava àquela noite. Era provavelmente 21h30, como geralmente é lento nessa hora, decidi verificar os banheiros para garantir que estavam limpos. Quando faço isso, geralmente tranco a porta da frente e fecho o gás por alguns minutos para evitar que alguém roube algo da loja enquanto não estou olhando. Dessa vez, embora eu estivesse hesitante em destrancar a porta, acabei fazendo isso. No momento em que saí do banheiro, fiquei chocado ao ver um homem do lado de fora, com a cabeça pressionada contra o vidro da janela. Fiquei parado por um momento, tentando me recompor antes de desbloquear a porta. Concluí que era provavelmente apenas um cliente que estava olhando para ver por que a loja estava fechada. Acenei para o homem e fui em direção à porta com um sorriso no rosto. Destrancando a porta, mantive-a aberta e pedi desculpas por tê-la fechado. No entanto, ele não se moveu em minha direção. Seu corpo estava virado para que ele pudesse manter os olhos em mim, mas quando eu o convidei a entrar, ele apenas permaneceu ali. Fiquei confuso por um minuto e comecei a sentir um desconforto que me fez sentir a garganta seca. Decidi voltar para dentro do posto de gasolina e ficar atrás do balcão. Imaginei que, quando ele estivesse pronto para entrar, viria. Mesmo assim, ele continuava imóvel, com o rosto pressionado contra o vidro e os olhos fixos em mim. Havia ainda outro cliente que entrou na loja e, ao esperar que eu atendesse, perguntou o que o homem estava fazendo ali. Eu respondi que não tinha certeza, mas que ele estava lá há cerca de 20 minutos. O cliente me disse que o homem estava se arrastando por aí, então eu disse a ela que eu poderia verificar a loja e pedir ao homem para sair, pois estava assustando os clientes. Ela me agradeceu, e eu a acompanhei até a porta, certificando-me de que ela chegou ao carro com segurança. Então, voltei para o homem, que ainda estava parado no mesmo lugar e olhando para mim. Desculpe, senhor, eu disse, tentando manter a calma. O homem começou a resmungar algo para si mesmo, mas eu não consegui entender. Vou ter que pedir para você sair se não planeja comprar nada, disse eu, mantendo o mesmo tom de voz. Os olhos do homem se arregalaram, e eu percebi que ele estava pressionando a mandíbula. Comecei a me sentir muito tenso, e foi um esforço enorme para não voltar para a loja e trancar a porta. Então, do nada, foi como se ele tivesse recebido a mensagem sem dizer ou murmurar outra palavra. Ele simplesmente se virou e foi embora. Voltei para o posto de gasolina e continuei trabalhando pelas próximas horas. Não conseguia me sentir confortável, pois de vez em quando olhava para o estacionamento, temendo ver aquele homem novamente. Cerca de 30 minutos antes de fechar, meu pior medo se concretizou. Olhei para o estacionamento para ver se havia algo que eu precisava fazer nas bombas antes de começar a trancar, e foi quando o vi. O homem estava de volta, mas desta vez não tinha o rosto pressionado contra a janela. Ele estava a cerca de 30 centímetros da porta e parecia ter algo na mão. Eu sabia que havia algo errado, mas não tive tempo de reagir. Assim que notei o homem, ele rapidamente correu para dentro do posto de gasolina e fez seu caminho até o balcão. Eu me abaixei atrás do balcão e agarrei o telefone, tentando ligar para o 190 a tempo, mas não fui rápido o suficiente. O homem havia chegado ao balcão com o que agora eu podia ver que era um pequeno martelo. Ele balançou o martelo em minha direção, mas eu consegui me afastar. Foi uma pena que eu não consegui ir mais longe, pois, assim que dei um passo para trás, o homem pulou sobre o balcão. Assim que ele estava do mesmo lado que eu, começou a balançar a arma implacavelmente. Eu tentei proteger meu rosto, mas meus braços só conseguiam resistir a alguns golpes antes de não aguentarem mais. Eu caí no chão e tentei perguntar ao homem por que ele estava fazendo isso, mas não consegui falar a tempo. Ele me atingiu e eu senti o lado da minha cabeça esquentar estranhamente. Fiquei tonto rapidamente antes de desmaiar. Não sei se ele pensou que me matou, mas ele parou o ataque. Algum tempo se passou antes de eu conseguir acordar, e quando o fiz, vi que a loja havia sido roubada e saqueada. Eu senti o lado da minha cabeça e percebi que ainda estava sangrando.
Fiz questão de me levantar devagar enquanto chamava a polícia e uma ambulância. Acabei passando uma semana no hospital, em tratamento e acompanhamento para uma pequena fratura no crânio. O homem que me roubou desapareceu há muito tempo e, até agora, não foi capturado. A polícia acredita que ele estava envolvido em 3 outros roubos no estado, e esperam pegá-lo em breve.